Segundo pesquisas realizadas pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, 8 a cada 10 brasileiros não sabem como controlar as próprias despesas. Para os especialistas em gestão financeira de pessoas, esse dado é muito alarmante. A educação financeira não se resume somente ao ato de poupar, mas também adotar atitudes conscientes para a utilização dos recursos a curto, médio e longo prazo. E para conversar comigo sobre este assunto tão importante, estou aqui com o nosso convidado, o pastor Célio Fernando, que é líder do Ministério de Finanças, o CRAU, na Igreja Batista da Lagoinha. Então não saia daí, pois o programa Mente Aberta já está no ar. Estamos aqui para conversar sobre finanças, mas também estamos aqui para te ouvir, para saber das suas sugestões, das suas elogios, críticas, o que você tiver, pode mandar para a gente. Você está vendo os nossos canais de interatividade aqui na parte inferior da nossa tela. O e-mail você pode mandar para menteaberta@redesuper.com.br. Se você usa o Twitter, você pode mandar um Twitter para a gente, @PGMMenteaberta. Interaja conosco, é muito importante nós termos esse feedback, né, se estamos atendendo ou não às suas expectativas, e vamos fazer o possível para continuar informando e abençoando sua vida. E uma área que, com certeza, todos nós precisamos de informação, precisamos de formação, é na área financeira. A gente está vivendo um momento tão difícil no nosso país, há um grande nível de desemprego, as taxas de juros têm aumentado, a situação nacional está difícil e, obviamente, a situação também pessoal nessa área financeira não está nada fácil. E para entender como agir nesse momento, nós temos aqui o pastor Célio, que é pastor da Igreja Batista da Lagoinha e é responsável pelo Ministério CRAU. Pastor Célio, muito obrigado, por ter vindo nos ajudar aqui no Mente Aberta. É um prazer, Cássio, estar aqui com vocês mais uma vez. Eu creio que realmente é abrir a mente com relação a finanças. Eu confesso que eu estou entre esses 8, né, segundo a pesquisa do SPC, que são de 8 a cada 10 que não sabem lidar com as finanças. Não é? Eu confesso que às vezes eu me complico. Eu olho para a minha renda, Célio, por exemplo, há 10, 20 anos, eu tinha uma renda muito inferior à renda que eu tenho atualmente, mas parece que hoje eu devo mais do que eu devia há 20 anos. Por que isso tem acontecido com as pessoas? Por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com as finanças, mesmo às vezes recebendo um salário melhor? Então, Cássio, eu vejo que esse número que o SPC conseguiu captar através da pesquisa, 8 em cada 10, isso está confirmando outras pesquisas que dizem que em torno de 7 a 8 em cada 10 também tem dívida. Isso. Ou seja, as pessoas elas não têm um conhecimento de como fazer administração financeira e isso automaticamente redunda em endividamento. A questão aí, como o próprio programa diz, a gente tem que abrir a mente, a gente tem que ter disposição de aprender e de aplicar aquilo que a gente aprendeu também. Então, assim, nós temos hoje uma situação que eu diria para você que é emblemática para o país inteiro, né? Se tem alguma coisa que a gente pode dizer assim, que talvez a gente possa tirar de bom dessa crise que nós estamos vivendo, e nós sabemos qual é a razão dessa crise, né? Existe uma crise aí governamental, existe uma crise de orçamento do governo federal, que de certa forma está por respingar em todo mundo, né? Por acarretar aí problemas na economia. Essa crise é uma boa amostra daquilo que a gente não deve fazer. Você deve procurar elaborar um orçamento, cumprir esse orçamento e não gastar mais do que você tem disponível. Esse é o primeiro erro básico das pessoas, gastar mais do que aquilo que tem disponível. E esse que você falou, de você hoje ter um ganho até um pouco maior do que você tinha no passado, mas mesmo assim, você sentir que o dinheiro está curto, talvez ele não está dando, você não está conseguindo fazer tudo, você está em endividamento, é falta de planejamento e de disciplina de colocar em prática aquilo que você previu, né? Basicamente é isso. Mas será que tem a ver com a nossa cultura? Eu vou pegar dois aspectos, cultura e temperamento, né? As pessoas mais sanguíneas, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente sanguínea, né? E vivo numa cultura, a cultura do afoito, a cultura brasileira, né? Vamos fazer as coisas, depois a gente vê se deu certo. Isso acaba contribuindo, então, para esse processo de endividamento, né? Com certeza. Para te dizer, eu venho de uma família que é exemplo dessa cultura. Na minha família, o lema sempre foi o seguinte: vamos viver o hoje, porque amanhã a gente não sabe se está vivo. Então, você tem que aproveitar o agora.
A gente vai lembrar também que a gente viveu muito tempo um período de inflação muito alta. Isso fica um pouco essa memória nas pessoas da questão da inflação. Agora, tudo isso tem a ver, sim, com essa característica nossa, com essa impulsividade, com essa necessidade que as pessoas sentem de ganho rápido. Por exemplo, um empresário, quando ele abre um negócio no Brasil, é muito comum, a partir do momento que ele se tornou empresário, que ele tem esse nome, ele acha que ele já tem direito a alguns bens que antes ele não tinha. Por exemplo, o empresário, em princípio, ele vai ficar andando de ônibus, ele tem que ter um carro. Então, ainda que ele financie, ele vai comprar um carro, porque agora ele é um empresário. Quer dizer, na família as pessoas falam, o fulano tem um negócio, ele agora é dono do próprio negócio. Então, até para poder justificar isso, as pessoas acham que tem que ter acesso a certos bens. Tem que aparentar que é empresário. Que, em princípio, eles não teriam, né? E você vê o seguinte, em primeiro mundo, é muito comum as empresas serem empresas centenárias, né? Então, as pessoas elas não têm uma expectativa de ganho muito rápido. No Brasil, não. Geralmente, quando as pessoas abrem o negócio, elas abrem com a expectativa de que vão lucrar muito rapidamente. E cometem, inclusive, um erro muito grande, que é muitas vezes endividar o negócio antes mesmo dele começar. Quer dizer, o negócio ele já começa devendo, você já começa um negócio sem capital próprio, já toma capital emprestado. Quer dizer, o negócio, além dele ter que dar lucro rapidamente, ele ainda tem que começar já pagando dívida. Então, isso muitas vezes inviabiliza as empresas, né? Agora, por que no nosso país, Célio, a gente tem tanta facilidade de crédito? Porque parece que vou fazer uma analogia, é uma cidade onde temos muitos alcoólatras e o governo financia e permite a venda a preço barato de bebida alcoólica. Se temos uma população com esse perfil, por que tanto incentivo ao consumo, tanto incentivo ao endividamento? Então, o setor bancário é um setor muito forte, né? Do ponto de vista da economia, é um setor muito pungente, é um setor muito forte. Logicamente um setor que busca o lucro, que busca cada vez mais lucrar com a sua atividade. Então, para o setor bancário, de certa forma, você facilitar o crédito para eles é muito bom. O crédito cresceu muito nos últimos anos. Existem dados que mostram que cresceu mais de 500%. E fala-se que ainda tem muito espaço para o crescimento do crédito. Em princípio, a situação ideal era a pessoa não tomar crédito, até porque no Brasil as taxas de juros são muito altas, isso dilapida o patrimônio das pessoas. Mas se a pessoa tiver que tomar, ela deveria tomar o crédito de forma consciente, e isso não existe justamente, aí nós vamos voltar no mesmo ponto, porque não tem uma educação financeira, as pessoas não são educadas financeiramente. Então elas tomam crédito sem fazer uma avaliação se elas têm realmente condição de pagar ou não. Para você ter uma ideia, é comum você encontrar uma pessoa que ela tomou crédito numa instituição, e aí aquela parcela ela consegue pagar, uma parcela pequena. Mas ela toma o crédito em várias instituições. E quando você soma aquelas parcelas, aí cria uma situação de inadimplência, de impossibilidade de pagamento. De inviabilidade. Mas por que a gente passa, por exemplo, nós estamos em Belo Horizonte, mas com certeza nós temos telespectadores em vários lugares do Brasil e todas as cidades devem ter ali o centro financeiro. Aqui em Belo Horizonte nós temos alguns locais de finanças, ali no centrão mesmo, perto da Praça 7, Rua Rio de Janeiro, ali. A gente passa por ali, há pessoas que abordam, são representantes, pega empréstimo, você inclusive não precisa de comprovar a renda, não precisa, você pode ter um nome sujo que nós vamos te emprestar. Eu não consigo entender a lógica, eu não sei se você pode explicar, mas qual a lógica de eu emprestar para uma pessoa que eu sei que é um potencial inadimplente? Os juros altos no Brasil, eles são altos, não é à toa. Um dos motivos do juros ser muito alto é porque, na verdade, esse não pagamento ele já está embutido dentro dos juros. Então, você quando toma o crédito, você está pagando por aquele que não vai pagar. Então, por isso que o juro é tão alto. Certo é uma coisa, as instituições financeiras nunca perdem. Sim. O cálculo já é feito de forma a abrigar, inclusive, essas possibilidades todas. Agora, se sabe que o brasileiro ele é muito fácil de ser levado a tomar crédito, né? Então, cada vez mais se incentiva. Dar crédito virou um grande negócio no Brasil. Para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, as instituições financeiras, elas comissionam o próprio comércio, por exemplo, para que o comércio venda crédito. Então, tem situações em que você vai, por exemplo, numa concessionária de veículo. Às vezes você tem uma vantagem em comprar um carro a crédito que você não tem em comprar o carro à vista. Mas por quê? Porque há um comissionamento
relacionamento. E é interessante porque às vezes as pessoas ficam chocadas. Eu não uso cartão de crédito por decisão pessoal, exatamente porque para limitar o meu perfil, né, sanguíneo. Então como a palavra diz, se o teu olho te faz tropeçar, arranca o olho. Medida prudente. Eu arranquei o olho do cartão de crédito, eu não posso ter. Mas é interessante porque as pessoas ficam chocadas. Você não tem cartão de crédito? Sim. Porque parece que eu fico pensando, parece que é uma renda extra que a pessoa tem, né? O cheque especial, o cartão de crédito, Com né? certeza. Eu lembro de um caso uma vez, de um irmão nosso na igreja também, que ele foi até o banco para acabar com o cheque especial dele, justamente porque ele estava tendo muito problema. E ele depois relatou, quando ele chegou para a gerente, falou assim, não, eu quero encerrar meu cheque especial, que ela tomou um susto, ela fez um ar de susto e falou com ele assim, como é que você vai viver sem cheque especial? Ué, as pessoas vivem sem isso, né? Parece que não. Então, assim, na verdade, nós acabamos criando hoje uma cultura do crédito. Eu tenho muito na minha mente a figura do meu avô, Sim. que sempre foi uma pessoa que ele teve empregos modestos, salários modestos, mas sempre foi uma pessoa que teve cultura de poupança. É curioso que ele não conseguiu passar essa cultura de poupança nem para os filhos, nem para os netos, né? Nenhum de nós fez aquilo que ele fazia. Mas ele era uma pessoa que ele sempre tinha, eu lembro daquele plásticozinho azul, né? Era a caderneta de poupança, a cadernetinha Sim. que ele guardava no bolso do paletó. Ele sempre tinha um dinheiro guardado. Então, nos últimos anos, o que aconteceu conosco é o seguinte, a cultura mudou. Antigamente, o homem de bem era aquele homem que guardava, que não tinha o nome sujo, as pessoas tinham vergonha disso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o bom é você ter crédito. Só que crédito, quando você não tem esse conhecimento de como lidar com ele, ele é sinônimo de dívida. O crédito de hoje é a dívida de amanhã. Automaticamente vai ser transformado. Você se compromete. E eu imagino que foi exatamente por isso que vocês, na Igreja Batista da Lagoinha, e você principalmente, como líder do ministério, pensaram em implantar o CRAU aqui. Com certeza. Explica pra gente o que é o CRAU. O CRAU é um ministério que ele visa ensinar as pessoas a administração financeira de uma perspectiva bíblica. Esse ministério ele existe desde o ano de 2000. Na verdade, ele já é a fusão de outros 2 ministérios que atuavam também nessa área. Um mais na área de cursos de grupos pequenos e o outro mais com mídia, rádio, TV nos Estados Unidos. No ano de 2000, esses 2 ministérios se juntaram e formaram o Ministério de Finanças CRAU. Ele atua de várias formas. Hoje, por exemplo, na igreja, nós temos os cursos para adultos, normalmente, são grupos pequenos que se formam e se fazem estudo bíblico, né, a respeito de finanças. Nós temos cursos para crianças, e aí a gente começa, e tem que começar a ensinar gerações cedo, até porque hoje o mercado cada vez mais quer fidelizar o cliente cedinho. Sim, lá embaixo, né? Fica atraindo cedo. Então, nós temos cursos para criança na faixa de 5 a 7 anos, de 8 a 12, adolescentes entre 13 e 17 anos. Nós temos turma voltada especificamente para casais, para tratar a questão financeira no âmbito do casamento, do relacionamento conjugal. Parece que quem trabalha com casais diz que uma das razões muito fortes de problemas, até divórcio, é a questão financeira. É a questão financeira, não tenha dúvida disso. Quando não é o principal problema, é um problema que potencializa os outros problemas, né? É muito comum, inclusive, quando a gente lida com a questão financeira com casais, a gente verificar o seguinte: quando o casal, e aí no curso eles são estimulados a fazer isso, quando o casal senta para começar a tratar da questão financeira, isso dá briga, isso dá problema, né? Então, normalmente, um dos dois, e muitas vezes o marido, é aquele que faz a administração. E por uma falta de conhecimento, uma falta de entendimento, né, da necessidade de que os dois realmente venham a ter unidade, eles caminhem juntos, muitas vezes um exclui o outro dessa administração. Mas será que não é aquele machismo que muitas vezes existe na igreja evangélica? Porque óbvio que a questão da submissão feminina é um termo bíblico, mas quando essa submissão é vista como subserviência, até como uma incapacidade feminina, que não é o que a Bíblia propõe, mas muitos entendem assim, muitos homens cristãos evangélicos imaginam o seguinte: a mulher tem que ser submissa, então eu sou, como é que é o nome que eles usam? Eu sou esteio do lar, eu sou o administrador, e aí administro tudo sozinho e é o provedor do lar. E dá errado, né? Administra sozinho e dá errado. Deus deu à mulher. Tem uma questão, nós temos um curso também voltado hoje para empreendedores e empresários. Sim. Uma das coisas que a gente fala é o seguinte: mesmo o homem de negócios, um determinado segmento muito específico, quando ele toma conselho com a esposa, mesmo que a esposa não conheça do negócio, mas Deus deu a ela uma sabedoria.
para aconselhar o marido. Então é bom de se aconselhar. Então, isso tudo Deus fez muito perfeito. Os dois, eles fazem um time, eles fazem uma equipe, eles têm que trabalhar juntos. Então tem essa questão do machismo mesmo, do homem achar que aquela área é a área de domínio dele, não deixar a mulher entrar. E tem um pouco também que eu vejo de orgulho masculino também nisso daí. Eu posso dar o meu exemplo. Durante muitos anos, inclusive antes de eu conhecer a Cristo, eu fazia administração das finanças na casa. Só que eu errava muito, cometi erro várias vezes nessa questão. E quando a coisa chegava num ponto, né, em que não tinha mais jeito de esconder, porque eu ficava escondendo da esposa, não falava. E eu chegava para ela e falava assim, meu bem, nós temos que conversar. Ela arrepiava, porque ela já sabia que a coisa estava daquele jeito. Isso aconteceu conosco várias vezes ao longo da nossa vida. E muitas vezes era o orgulho que me impedia de falar com ela. Por quê? Porque como eu tomava para mim o papel de administrador, eu não concebia que eu poderia fracassar nesse papel. A gente tem um problema, o homem tem muito esse problema em fracassar em qualquer coisa. Então, eu não concebia isso. Então, eu ficava enrolando, tentando levar, tentando dar o jeitinho, só que cada vez a coisa piorava mais. Chegava um ponto que não tinha jeito mais de esconder. Agora, você falou uma questão interessante. Nós estamos vivendo um momento no Brasil muito sério e o governo foi acusado de fazer pedaladas fiscais, que é uma maneira de manobrar, né, a realidade. Quer dizer, o governo estava endividado, está endividado, não teria condições de pegar mais dinheiro dos bancos, mas ele empurrava a dívida, né, dos projetos sociais, por exemplo, que deveria pagar, para que o orçamento fosse aprovado, aí depois a coisa apareceria. E quando apareceu agora, né, o orçamento foi aprovado, mas quando apareceu, percebeu que não poderia ter sido aprovado com aqueles valores, porque pegou empréstimo em banco para projeto social que não deveria. Tem muito marido que acaba fazendo isso em casa, não maculando, ocultando a realidade da esposa, às vezes por medo. Mas isso é a morte, né, para as finanças, né? Com certeza. Existe, inclusive, pesquisa nessa área também, que diz que a infidelidade financeira, né, ou seja, não há entre os dois ali uma unidade na questão financeira, também é altíssima. O índice está em torno disso aí também. Em torno de 70% dos casais confessam... Falta de transparência. Falta de transparência. Um não fala quanto que o outro ganha, um faz gasto e esconde do outro. Isso é muito comum entre os casais e não deveria acontecer. Na verdade... Existem casais, inclusive, que têm contas separadas. A gente estimula que seja feito tudo junto, né? Sejam feitas contas conjuntas. Quando a gente trabalhava com casais, por exemplo, existia uma figura que a gente usava muito, que era a figura do piloto e do copiloto. Sim. Aliás, recentemente aconteceu, por pouco não aconteceu uma tragédia. Um piloto em pleno voo, ele morreu e o copiloto teve que assumir e pousar a aeronave, né? E as pessoas têm que pensar nisso. A esposa, ela tem que saber o que está acontecendo com as finanças Sim. da casa. Acontece, inclusive, algumas vezes, inclusive com pessoas que são homens de negócio, o homem morre de repente, a mulher não tem nenhum conhecimento do que está acontecendo. Não sabe a senha de nada. Não sabe nada. O que acontece? Aproveitadores se aproximam e muitas vezes tiram a renda da família, né? Avançam sobre o patrimônio da família, porque a pessoa não tem conhecimento nenhum. Então, deve haver essa parceria e os dois têm que saber, ainda que um só administre, mas os dois têm que ter o conhecimento do estado das finanças da família, para numa eventualidade, por exemplo, se tiver, assumir, inclusive, essa administração. Agora, Célio, eu fico pensando como alguém que é de classe média baixa, alguém que é das camadas D e E da nossa sociedade, pode adquirir bens, a sua casa, de repente um carro, uma moto, sem entrar num financiamento. É possível suportar a pressão da mídia, a pressão da família e fazer a poupança para depois de ter o dinheiro comprar? Como é que faz para suportar essa pressão? Porque é uma pressão muito forte. É uma pressão muito forte. O primeiro caminho para você colocar as contas em ordem é você começar a fazer um controle. Você tem que saber o estado das suas contas. E, aliás, esse é outro problema muito comum. É muito comum as pessoas chegarem e dizerem assim, eu estou endividado. Tá bom, quanto que você deve? Eu devo uns R$2.000. Então, você vai voltar na sua casa, vai fazer um levantamento, vai colocar tudo no papel e vai retornar. Quando a pessoa retorna, o número não é 2, é 4. Ou seja, ela não tinha noção. Na verdade, a pessoa nem quer ter, ela sabe que está devendo, mas ela nem quer colocar aquilo no papel, porque vai chocar. É o auto-engano, então é preferível você continuar fazendo, continuar dando cheque, continuar comprando sem saber, né? Então, a primeira coisa é começar a controlar. Você conseguir sair do endividamento e, a partir daí, você começar a poupar. A ideia realmente é você exercer domínio próprio, né? Nós que somos cristãos sabemos muito bem o que a Bíblia fala a respeito disso. É exercer domínio próprio, exercitar domínio próprio, né? Então, as pessoas têm que entender o seguinte, elas têm que ter aquilo que elas podem ter.
né? Eu costumo dizer que o crédito ele é como se fosse uma mágica, né? Eu estou totalmente sem dinheiro, não tenho um tostão no bolso e nem no banco, não tenho. Mas eu consigo entrar numa loja, sair de lá com um iPhone 6 sem ter roubado o aparelho, tá? Eu saio de lá legalmente com o aparelho na mão. Ou seja, mas com a dívida também. Exatamente, aconteceu uma mágica, eu não tinha dinheiro para comprar. É impressionante. Né? O correto é nós esperarmos o momento certo. Agora, hoje nós estamos vivendo uma era de ansiedade, de grande ansiedade. E estamos vivendo uma era também de grandes comparações, né? Então as pessoas se comparam umas com as outras e, em princípio, o ter hoje, ele parece que está acima do ser na cabeça, isso já está internalizado pelas pessoas. Né? O valor que eu tenho, ele é ditado por aquilo que eu tenho. Meu valor é ditado por aquilo que eu tenho. A gente sabe que não é assim. Né? Nosso valor está naquilo, na grande obra que Cristo fez por nós. Né? Agora, nós temos aí várias categorias de pessoas nos assistindo agora. Tem pai, tem mãe, tem filhos, né? Vamos pensar aí, por exemplo, para o pai de família. Qual o conselho você daria para aguentar, para ele resistir a essa pressão do filho que quer o iPhone 6, ou, de repente, a esposa que está querendo trocar de carro, não sei, com uma roupa nova. Como resistir a essa pressão? Como não se endividar? Né? Precisa de firmeza. Precisa de firmeza. É a mesma firmeza que você tem que ter quando você está educando um filho. Você, às vezes, toma algumas medidas na educação de um filho que você não gostaria de tomar, mas você tem que tomar para poder fazer com que ele ande pelo melhor caminho. Então, certa vez, nós estávamos conversando com um casal e a esposa, ela reclamava do marido que ele não assumia essa função de administração, principalmente administração financeira. E aí eu dei um exemplo para ele, eu falei para ele, olha, vamos imaginar que você está num barco, num pequeno barco e está em alto mar, você, a sua esposa e seu filho pequeno. E de repente vem uma grande tempestade, né? E aí você se preocupa com a sua família, você vai procurar levar a sua família a um porto seguro, Sim. Você vai procurar salvar a sua família. O seu filho pequeno, por ser criança, ele não consegue ajudar nesse momento. A sua esposa, por ter talvez até um emocional muito aflorado, nessa hora muitas vezes ela vai entrar um pouco em desespero. Quer dizer, a responsabilidade é sua, marido. Né? Não é à toa, a gente se gaba muito do que nós somos muito racionais, né? Pois é, agora é a hora de usar a razão. Agora é a hora de usar a razão. Então, nessa situação, o homem ele tem que ser racional. Ele tem que deixar de lado o sentimentalismo, ele tem que deixar de lado a impulsividade, ele tem que agir com a razão que Deus deu a ele, né? E que o habilita a ser um bom administrador. Então ele tem que resistir a essas tentações, justamente porque ele sabe que se ele não resistir, não só ele, mas outras pessoas também vão sofrer as consequências. Como eu disse no início, um exemplo, né, ruim com o qual a gente pode aprender é esse exemplo da situação governamental hoje. E essa situação toda na qual o governo se meteu, de certa forma, ela está surtindo efeito em toda a sociedade. A mesma coisa vai acontecer com esse marido. A gente está pagando o pato da eleição da Dilma, né, dos projetos sociais que foram financiados com verbas públicas. Exatamente. E agora a gente está pagando aí. Então a mesma coisa vai acontecer com essa família. Se o marido sucumbir à ideia de que vai gastar, né, sem nenhum tipo de critério, todos vão sofrer. E que conselho você daria para a mãe? Né, para essa esposa, às vezes é uma profissional, ela trabalha, tem jornada dupla, né, porque trabalha fora, trabalha em casa, e vê o marido, esse marido que sucumbe ao mercado, e, às vezes ele mesmo que é o gastador da família, o consumista. Que conselho você daria para a esposa? O que ela deveria fazer? Eu acho que é usar algo que Deus deu às mulheres, sabedoria. Né? A mulher, ela sabe o melhor momento de conversar com o marido sobre essas questões. Não é naquele momento em que ela descobre, por exemplo, que ele fez uma compra que não deveria e ela está com raiva. Isso não é o momento. Ela vai escolher o momento mais adequado, ela vai buscar, inclusive, de Deus sabedoria para achar o melhor momento e vai conversar com ele. E se ela perceber que o marido não está habilitado a fazer essa administração, ela pode, inclusive, fazer uma proposição para ele, para assumir isso e prestar contas a ele e assumir, fazer uma experiência que seja, para ver se eles vão conseguir administrar bem. Então, nessa hora, realmente, ela tem que ser uma ajudadora. Talvez esse marido ele tenha até uma patologia, quem sabe, né? A pessoa não consiga resistir. Se for assim também, ela deve aconselhá-la a procurar ajuda médica, a procurar um aconselhamento. Então, mas nesse momento principal, a questão financeira muitas vezes ela abre uma ferida no meio do relacionamento. Então, nessa hora, é procurar não brigar.
é serem amigos, é serem companheiros, é serem ajudadores um do outro, cooperadores um com o outro e escolher o melhor momento de falar, a melhor maneira de falar, de transmitir ao outro o que está acontecendo. Sérgio, a gente está na reta final aqui, mas eu tinha uma dúvida que eu queria falar desde o início, trazer desde o início. Pode parecer bobagem, mas crown em inglês é coroa. Coroa, exatamente. Por que coroa? Eu não entendo. Esse nome foi escolhido porque eles entendem o seguinte, que o Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas. Então a ideia é honrar a Cristo, colocar o Cristo no centro do ministério. Por isso que foi escolhido coroa, como uma forma de honrar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor acima... Reconhecer a soberania de Cristo sobre as nossas vidas, inclusive a vida financeira. Mas então o curso, ele não é só um curso de finanças, de matemática financeira, contabilidade, ele tem Bíblia também. Muita Bíblia. Na verdade, quando eu estou diante de uma plateia, diante de um grupo falando, uma das coisas que eu digo é o seguinte, é muito fácil você ensinar uma pessoa a fazer uma planilha. O difícil, às vezes, é você colocar na pessoa, se você internalizar na pessoa, a motivação para fazer o controle financeiro. Né? E todo mundo, em princípio, tem um motivo para fazer o controle financeiro. As pessoas têm planos, as pessoas têm alvos. Né? E o cristão, além disso, ele tem também a vontade de honrar o seu Senhor, de ser um mordomo fiel, como a Bíblia diz. Então, a mensagem do ministério, ela passa muito por isso, por trabalhar nas pessoas essa conscientização. Logicamente, ele também trabalha a parte prática, mas é preciso essa conscientização, porque sem ela acontece o seguinte, às vezes sair da dívida não é o mais difícil, mas se manter fora dela é o problema. O problema é que você pode sair, sai da dívida, a dívida continua dentro de você, e o próximo passo... É o que acontece muito, nós estamos aproximando do final do ano, vem 13º, você vai ver que as pessoas vão começar a ser abordadas sobre o que elas vão fazer com o 13º. Muitas vão falar, eu vou pagar a dívida. Ela paga e faz de novo. Impressionante, né? É um círculo vicioso. E a questão de festas mesmo, Dia dos Pais, das mães, das crianças, né? Esses eventos, os aniversários, isso acaba gerando consumo fora de hora, né? Tudo que você fizer, você deve fazer na medida em que você pode. As pessoas não vão te amar menos se você for na festa e não levar um presente. Né? O irmão não vai ficar triste com você se você for na festa e você não levar o presente. Se você pode levar, leve. Mas se você não tem para levar, vá lá, dê um abraço, ore com ele, abençoe a vida dele, sabe? Isso é mais importante do que o presente. O presente não é mais importante do que você. É lógico que você vai trabalhar para organizar a sua vida, até porque presente é uma coisa gostosa também. Mas você tem que fazer isso quando você pode fazer. Se você não pode, não faça. Você não tem fôlego, faça além das suas forças. Perfeito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.